Hoje eu quero falar com as pessoas que perderam a motivação, que perderam a alegria de viver, que se sente estagnada, que sente que a vida não tá andando, se sente paralisada, sente que nada tem muita graça, nada tem muita cor, nada me anima, nada me inspira, nada me estimula muito. Esse momento da vida que a gente passa, e muitas pessoas passam, é um momento muito desafiador, é um momento em que realmente a gente se sente muito mal, porque é muito difícil passar por isso. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Então, se você tá passando por isso, nesse vídeo a gente vai esclarecer algumas possíveis causas do porquê que eu tô sentindo isso e possíveis resoluções, porque realmente ficar nisso é um sofrimento, é pesado. Perder a alegria, perder a motivação, perder o ânimo é algo que faz a gente sentir como se a gente estivesse se arrastando na vida. Então vamos entender isso aqui de forma mais profunda e começar a encontrar saídas para voltar a me sentir inspirada, voltar a me alegrar, voltar a ter vontade de viver, porque que é mais gostoso do que vontade de viver, do que a motivação. Então eu vou trazer aqui 5 possíveis causas do porquê você pode estar se sentindo dessa forma. Claro que tem muitas outras e aí você vai analisando aí na sua vida o que pode estar acontecendo e soluções para essas questões. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, que eu percebo que pega muito nos atendimentos terapêuticos, né? Eu atendo muitas pessoas com essas questões e por isso que eu tô trazendo aqui, porque eu sei o quão difícil é isso, é a questão de padrões familiares. Então, se eu observo que tem pessoas no meu sistema familiar que tem esse tipo de comportamento, que tem um tipo de comportamento mais depressivo, que não se desenvolvem na vida, que se mantém estagnada. Muitas vezes, por honra a essa pessoa do meu sistema familiar ou simplesmente pela reprodução do campo familiar, eu vivo isso também, eu acabo vivendo isso também de forma inconsciente. Em vários vídeos eu venho falando sobre campos de reprodução. Quando a gente está no meio familiar, a gente veio de uma certa família, muitas vezes eu reproduzo o campo dessa família, então eu vivo as coisas que essas pessoas viveram, porque essa é a informação que tem nesse campo energético. Então, sem eu saber, sem eu ver, eu só acabo reproduzindo, eu só acabo fazendo mais do mesmo. Então, muitas vezes eu tô me sentindo sem motivação, eu tô me sentindo estagnada, não tô me desenvolvendo na vida, e aí quando eu olho pro meu sistema familiar, eu vejo que a maioria das pessoas é assim. Ou eu vejo que tem um ancestral ali, alguém que tem esse tipo de comportamento e eu acabo reproduzindo. E a reprodução ela tá muito ligada com o julgamento. E eu não digo julgamento de isso é bom, isso é ruim, mas o julgamento de tipo, coitado dessa pessoa. Quando eu olho para aquela pessoa que não tá se desenvolvendo, tá mal, nananana, e eu falo, coitada, de alguma forma eu tô dizendo, essa pessoa não é capaz de lidar com isso e eu puxo isso para eu também viver isso, sabe? Para eu dividir esse peso com essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é esse sistema familiar. Como que tá isso dentro do meu sistema familiar? Porque às vezes eu tô só reproduzindo algo que já vem acontecendo de gerações em gerações ou que alguém já fez, já tá fazendo. Muitas vezes eu me sinto estagnada, eu não me desenvolvo no meu negócio, eu não me desenvolvo no meu trabalho, eu não me desenvolvo financeiramente, eu não me desenvolvo dentro de um relacionamento. E aí quando eu olho para esse sistema familiar, eu vejo que ninguém se desenvolveu. Eu vejo que ninguém fez diferente, que ninguém teve sucesso no campo profissional, no campo amoroso, dentro do casamento. E aí eu percebo que se ninguém teve sucesso, de forma inconsciente eu tô reproduzindo isso. Para eu não ser totalmente diferente da minha família. A gente quer sempre pertencer. Então a gente acaba reproduzindo esse campo. Então por isso, a primeira coisa que eu trago aqui é como tá o seu campo familiar. O que você pode estar reproduzindo desse campo familiar? Se você reconhece que isso é uma questão para você, o que eu recomendo para você é fazer uma constelação familiar. Eu particularmente não faço, mas tem profissionais maravilhosos que fazem. Então é interessante que você busque um profissional dessa área. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, que eu preciso observar,
quando eu tô nesse processo de paralisação, de falta de motivação, eu preciso fazer uma análise muito sincera de como estão as áreas da minha vida. Então, como que tá a minha área profissional? Eu gosto do que eu faço? Porque se eu não gosto do que eu faço, se o meu trabalho não faz sentido pra mim, eu não sinto que é algo verdadeiro, um querer verdadeiro, não existe um querer verdadeiro, é claro que eu não vou me sentir motivada. Como que eu vou levantar todo dia pra ir trabalhar pra fazer algo que eu não gosto? Então eu preciso ter essa análise. Eu tô satisfeita com o meu salário? Às vezes o meu salário não tá me insatisfazendo. Então eu não tenho a motivação também. Preciso fazer essa análise muito sincera e ser muito sincera comigo mesma. E a partir dessa análise, reconhecer o que não tá no lugar e desenvolver o que eu preciso para chegar nesse lugar. Eu tenho que analisar também a minha área da saúde na minha vida. Como que tá a minha saúde? Como que tá minhas práticas de exercício físico? Como que tá? Muitas vezes eu acho que eu tô mal, eu acho que eu tô com problemas emocionais, psicológicos e muitas vezes tá me faltando vitamina. Tá me faltando questões físicas, uma boa alimentação. Então eu preciso passar com profissionais para entender. Tá se sentindo assim? Primeira coisa, passar no médico. Tem que passar no médico, o médico vai te pedir os exames, vai olhar seus exames, vai entender se você está com falta de vitamina D, vitamina B12, ferro. Eu mesma tava me sentindo mais cansada, me sentindo cansada e fazendo minhas coisas e tal. Fiz o exame, fui ver, tava com vitamina B12, com ferro, tudo baixo. Então aí passei com a nutricionista, suplementando, já tô me sentindo muito melhor. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Então é o profissional, é a saúde, é os meus relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Com que pessoas você tem se relacionado? Quais são as pessoas que você mantém à sua volta? Seus amigos? Você seria os seus amigos? A gente tem que observar isso. Você teria a vida desses seus amigos, dessas pessoas que você convive? Se você não seria eles, se você não admira eles, por que você anda com essas pessoas? Porque as pessoas que a gente anda, eu já falei isso até no último vídeo que eu postei aqui, a gente reproduz também o campo das pessoas à nossa volta. Então, se eu não seria essa pessoa, se eu não me identifico com a vida dessa pessoa, se eu não me identifico com as ações dessa pessoa, eu não gosto do que essa pessoa faz, eu não admiro essa pessoa, eu não tenho que andar com ela. Porque eu vou reproduzir tudo isso. Então eu preciso olhar a qualidade dos meus relacionamentos. E como eu tenho sido dentro dos relacionamentos? Eu tenho praticado virtudes dentro dos relacionamentos? Eu tenho sido amorosa, compassiva? Eu tenho perdoado? Às vezes esse meu desânimo, essa minha falta de motivação é uma mágoa que tá guardado aí, ó, há muito, muito tempo e você não vê. E essa mágoa é como se fosse um peso que te puxa para trás. Então eu tenho tido essas virtudes dentro das relações? Eu tenho buscado ser a melhor pessoa possível nessas relações? Eu tenho buscado me relacionar com pessoas que eu admiro? Porque se a resposta for não, às vezes a sua questão tá aí. Tá aí na questão dos relacionamentos. Às vezes eu só brigo com meu marido, só brigo com a minha família, não gosto dos meus amigos, fico de fofoquinho o dia inteiro, fico de maledicência falando mal dos outros. Não tem como ter energia para viver a vida dessa forma. Claro que você vai se sentir cansada, desmotivada, mal, porque isso suga a nossa energia. Isso é um outro ponto também, que é o ponto de eu preciso perceber as coisas que me sugam energia e as coisas que me dão energia. Às vezes, vou até falar da fofoca, como eu já abri isso aqui. Às vezes, na hora que eu vejo alguém fazendo uma fofoquinha, falando mal de alguém, aquilo me parece muito gostoso, me parece muito legal. E aí, na hora, parece que é algo que me... coisa gostosa que me dá energia. Mas depois, como eu fico depois? É isso que a gente tem que observar. Isso é um ralo de energia. Ficar falando, coisa que não tem sentido, coisa que não vai me levar a nada, é ralo de energia. Ficar me alimentando mal é ralo de energia. Ficar pensando demais é ralo de energia. E o que me preenche de energia? Meditar me preenche de energia. Comer uma bela salada com um monte de coisa me preenche de energia, me alimentar bem. Ter atitudes que eu sei que vão me fazer bem. Então, sair pra correr, estar com pessoas que eu gosto e ter conversas proveitosas, isso me enche de energia. Fazer boas ações, fazer caridade, isso me enche de energia. Então, eu preciso ter essa observação, porque se eu não tiver essa observação, você vai estar sempre lutando contra esse cansaço, contra essa falta de motivação, contra essa estagnação. Aí o terceiro ponto que eu quero trazer para você é como tem sido o meu cuidado com os 3 pilares. Eu sempre falo aqui dos 3 pilares, né, do bem-estar, que é
o triângulo, e aqui fica o espiritual, o psicológico e o físico. Então o físico entra nisso que eu tava falando, como que tá os meus hormônios, como que tá a minha alimentação, como que tá meus exercícios físicos, como que tá a minha frequência ao médico, exames, tudo isso entra na questão física. Aí a questão psicológica é o meu mental e o meu emocional. Como que estão os meus cuidados? Tô fazendo terapia? Tô fazendo terapia? É muito importante. Tão importante quanto ir ao médico, ir ao nutricionista, fazer seus exames, é fazer a terapia. A gente precisa ter esse tratamento integrado pra gente ficar bem. É muito difícil, é muito raro alguém ficar bem sem fazer todos esses tratamentos, sem olhar para todas essas áreas, para essa integração do bem-estar. Dentro do meu cuidado psicológico, entra também as boas relações, porque se eu só me relaciono com gente que é difícil de se relacionar, como que vai ficar meu emocional? Como vai ficar meu psicológico? Entra a terapia em primeiro lugar, entra as meditações, as minhas práticas que me fazem cuidar do meu emocional. E aqui no topo a gente tem o espiritual. Como que tá a minha vida espiritual? Eu tenho um vídeo aqui no canal que, se você não viu, eu recomendo fortemente que você veja, que se chama Como Ser uma Pessoa Espiritualizada, que eu falo da minha relação com Deus. É muito importante que eu tenha essa conexão com Deus, essa conexão com o divino, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta energizada, porque a energia mais elevada que existe é a energia espiritual, é a energia de Deus. E quando eu tenho essa conexão com Deus, então eu acordo de manhã e faço minha oração, eu já me conecto com Deus e já recebo essa carga de energia para o meu dia. Eu já recebo respostas, eu recebo direcionamento. Então não adianta também eu querer estar bem se eu não tenho uma prática espiritual, se eu não tenho uma relação espiritual, se eu não tenho uma relação com Deus, com o divino. E aí, se você não sabe o que fazer para se conectar com Deus, assiste o vídeo, que lá eu acho que eu dou 4, 5 maneiras de se conectar com Deus. O quarto ponto que eu quero falar aqui, que é um desses motivos para você estar se sentindo assim, é um ponto bem delicado. Mas eu vou falar, né, que eu tô aqui para isso, tô aqui para servir. Então eu não posso esconder as coisas. O quarto ponto é a questão espiritual. Porque o que acontece? Não sei qual é a sua crença espiritual, mas aqui eu trago sempre o que eu acredito, os meus estudos e a minha verdade. E aí, se ressoar aí com você, incrível, se não, tudo bem também. Mas muitas vezes eu vivo processos de obsessão espiritual. Então eu tenho certo tipo de relação com seres espirituais, com seres desencarnados que estão no plano espiritual, que ficam me assediando espiritualmente. E como isso acontece, né? Quando eu abaixo a minha frequência, e me conecto com vibrações mais densas, então eu me conecto com medo, com culpa, com sofrimento, com raiva, com todas essas vibrações, eu abro espaço para esses espíritos que estão nessa vibração se conectarem comigo. Assim como quando eu estou vibrando amor, compaixão, iluminação, alegria, felicidade, eu abro espaço para seres que estão nessa vibração se conectarem comigo. Tudo é frequência, tudo é vibração, a gente já sabe disso. Então, muitas vezes esse meu cansaço, essa minha exaustão vem dessa conexão com esses espíritos, porque esses espíritos são espíritos sugadores. Então eles roubam a sua energia, mas você abre espaço para isso, né? Não tem como eles roubarem sua energia se você não abrir espaço. Então também tem o processo dos cobradores kármicos, que são dívidas que eu tenho de outras existências, e esses seres ficam no meu campo energético, fazendo essas cobranças e sugando essa minha energia de certa forma. Tô explicando de um jeito bem básico, não é exatamente assim que funciona o processo, mas é pra gente entender. Tem um filme, Nosso Lar, que explica, Nosso Lar 2, que explica um pouco esse processo dos cobradores, né? Ele fala sobre um espírito que tinha dívidas com outro, e aí como que acontece esse processo. Se você tem interesse nesse assunto, eu recomendo que você assista esse filme, porque vai ficar mais claro. E por fim, o quinto motivo que pode estar acontecendo aí com você, para você estar se sentindo assim, é a questão de falta de autoestima. Pois é, sim, a questão de falta de autoestima faz a gente não se movimentar na vida, traz paralisação, traz estagnação. Eu não me vejo me realizando. E como que eu vou saber?
Imagina a realidade que você quer viver. Você realmente se sente merecedora de viver essa realidade? Você estando bem e vivendo e se realizando no trabalho, no relacionamento, na família, nos amigos. Quando você visualiza isso, você se sente merecedora? Você sente que isso é real pra você, que isso é possível pra você? Porque se você não sente, o seu problema pode estar na autoestima. E aí você precisa fazer um trabalho terapêutico, claro. E como sempre falo, minha agenda de atendimentos está aberta. Eu faço esse trabalho terapêutico semanal, um plano de tratamento terapêutico pra gente trabalhar essas questões, pra gente trabalhar os padrões e tudo mais. Então eu preciso fazer esse trabalho para reconhecer onde estão os pontos da minha autoestima que precisam ser melhorados, porque, né, eu tenho que entender sempre o porquê que a minha autoestima é baixa e como mudar isso. E aí a gente vai fazendo um trabalho de eu me reconhecer e me ver nesses lugares que eu quero estar. Eu vou mudando a minha autoimagem. Com isso, naturalmente, eu vou desenvolvendo mais essa vontade, esse desejo, esse movimento, essa energia para conseguir movimentar as coisas que eu não tô conseguindo. Vou gerando mais motivação. E uma coisa que é importante a gente entender depois de olhar para todas essas possíveis causas é que muitas vezes também eu estou buscando grandes resultados. Então eu quero muito chegar em certo cargo na minha empresa. E eu fico só olhando para esse cargo. Só que esse cargo tá muito longe. Tem um percurso muito grande para percorrer até chegar nesse cargo. E aí isso me gera desmotivação, isso me gera cansaço, estagnação, porque eu tô visualizando só para onde eu quero chegar e eu reconheço que existe um caminho longo. Então, eu quero ter um corpo bombadão, assim, um shape. Só que aí quando eu olho pra minha realidade, eu tô muito longe ainda, muito longe. E aí isso me gera desmotivação. Então algo que é muito importante da gente praticar, que eu aprendi, realmente foi algo muito bom pra mim, é se apaixonar pelo processo. Querer fazer o processo, gostar da ação do fazer, sem olhar pro resultado. Então, por exemplo, eu quero desenvolver esse corpo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar minha alimentação e malhar. Então, eu vou melhorar minha alimentação e vou malhar e vou focar só na ação. Não vou ficar focando no resultado. Eu quero chegar num estágio aqui no meu trabalho. Sei que eu preciso estudar e me desenvolver em certas áreas. Eu vou gostar da ação do estudar e me desenvolver. Eu vou focar no estudar e me desenvolver. Eu não vou ficar esperando o resultado, olhando para o resultado. Eu vou olhar para a ação, fazer por fazer sem esperar o resultado. Isso também ajuda muito a desenvolver essa motivação, a desenvolver esse senso de movimento, sentir que eu estou me movimentando. Então é basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu espero de coração que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você sabe de alguém que está passando por esse processo, que é realmente difícil, é realmente complicado a gente olhar para nossa vida e sentir que a vida não está andando, a gente não ter motivação de ir atrás das nossas conquistas, das nossas coisas, daquilo que faz sentido pra gente, a gente não ter vontade de se desenvolver. É muito difícil passar por isso. Então, se você conhece alguém que tá passando por isso, encaminhe esse vídeo pra essa pessoa que eu tenho certeza que vai ajudá-la muito, tá bom? Gratidão!